quem está começando no mundo da pesquisa, às vezes parece que a gente está num labirinto, né? Mas olha, a boa notícia é que existe um mapa. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: desvendar os fundamentos da iniciação científica. Vamos usar a obra do Marco Machado como nosso guia para explorar o método científico. Bora começar essa jornada? Mas afinal de contas, o que é o conhecimento? Sabe, não é uma coisa que a gente simplesmente absorve do mundo. É muito mais parecido com uma dança, sabe? Uma dança entre a nossa curiosidade e a realidade. É um processo ativo de ir lá, fazer perguntas, criar hipóteses e, claro, buscar respostas. O conhecimento, no fim das contas, não é um ponto de chegada. É uma construção que nunca para. Então, tá aqui o nosso roteiro, o nosso mapa para essa exploração. Primeiro, uma viagem pela história da busca pelo conhecimento. Depois, vamos ver que existem muitas formas de saber. Aí a gente entra nas regras do jogo científico, vê o método na prática e, para fechar com chave de ouro, mergulha nos debates que, olha, moldam a ciência até hoje. Bora fazer uma viagem no tempo? Vamos tentar entender como a nossa relação com o conhecimento mudou. Pensa só, antes de existir biblioteca, internet, como é que o saber era guardado e passado para frente? A resposta, olha, é uma jornada fascinante pela evolução da nossa própria mente. Imagina só, por milênios o conhecimento dependia da memória. Era frágil, passado de boca em boca. Com a agricultura a coisa começou a mudar, exigia um conhecimento mais abstrato. Mas a grande virada de chave mesmo foi a escrita. E o mais maluco é que ela não surgiu para escrever poesia, não. Surgiu por pura burocracia, para controlar colheita, imposto. A escrita basicamente libertou o conhecimento do nosso cérebro, permitindo que ele fosse acumulado e viajasse no tempo. Bom, agora é legal a gente lembrar de uma coisa. A ciência é só uma das ferramentas que a gente tem para entender o mundo. Ela não está sozinha, né? Existem outras formas de saber, cada uma com seu jeitão, seu propósito. E entender essas outras formas ajuda a gente a valorizar o que faz o método científico ser tão especial e poderoso. Olha só que legal esse panorama. A gente tem aqui o saber do dia a dia, o empírico, né? Aquele da experiência, tem o da fé, da arte, da filosofia. Cada um tem o seu valor, o seu espaço. E o conhecimento científico? Bom, ele é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, mas uma peça com regras e métodos bem específicos, que é o que a gente vai ver agora. Beleza, então se a gente pensar na ciência como um jogo, quais são as regras? O que faz algo ser científico e não só uma opinião ou um dogma? Chegou a hora de a gente entender as regras que definem esse campo de jogo. Então vamos lá, a ciência se baseia em 4 pilares. O primeiro é a objetividade. A ideia é analisar os fatos, tentando deixar a subjetividade de lado. O segundo é a sistematicidade. As ideias não são aleatórias, elas se conectam de forma lógica, viram teorias. Terceiro, verificabilidade. Basicamente, o que se afirma tem que poder ser testado, checado por qualquer um. E por último, talvez o mais crucial de todos, a falibilidade. Isso quer dizer que a ciência admite que pode estar errada. A verdade científica é sempre provisória, sabe? Ela está sempre aberta a ser corrigida por novas evidências. Ok, agora vamos para a prática. Mão na massa. Como é que os pesquisadores pegam esses princípios e aplicam no dia a dia? O segredo está no chamado método hipotético-dedutivo. Pensa nele como um ciclo, um motor que não para de girar e impulsionar a ciência. Então, como funciona esse ciclo? Geralmente começa com uma observação, um problema, uma pergunta. A partir daí, a gente formula uma possível resposta, que é a hipótese. E aí vem a parte legal, testar essa hipótese, coletar dados. Depois de analisar tudo, a gente chega a uma conclusão. A hipótese era válida ou não? Mas o mais interessante é que não para por aí. O final de uma pesquisa quase sempre gera novas perguntas. E o ciclo recomeça. É como uma espiral, sempre expandindo o conhecimento. Mas um alerta importante. Esse método não é uma receita de bolo, tá? Não é algo engessado. E para a gente entender isso melhor, vamos falar de 3 pensadores que foram gigantes no século XX. Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos. Eles nos deram lentes novas, sabe? Para enxergar que a ciência é bem mais complexa e fascinante do que uma simples lista de passos. O Karl Popper chegou e basicamente virou a mesa. Para ele, o lance da ciência não é tentar provar que uma teoria está certa. Pelo contrário, é tentar com todas as forças provar que ela está errada. Uma teoria só é científica se ela for falseável, ou seja, se for possível imaginar um teste que possa provar que ela é falsa. O exemplo clássico é: todos os cisnes são brancos. Isso é científico por quê? Porque basta a gente achar um cisne negro para refutar a teoria inteira.
Para Popper, é assim que a ciência avança, eliminando os erros. Já o Thomas Kuhn teve outra sacada. Ele olhou para a história da ciência e percebeu que ela funciona dentro do que ele chamou de paradigmas. Pensa num paradigma como um grande tabuleiro de jogo, com regras que todo mundo aceita. A maior parte do tempo, os cientistas estão fazendo o que ele chama de ciência normal, que é resolver os quebra-cabeças dentro desse tabuleiro. Só que de vez em quando aparece uma peça que não me encaixa de jeito nenhum, uma anomalia. Isso gera uma crise. E é aí que acontecem as revoluções científicas, que é quando a comunidade científica joga o tabuleiro antigo fora e começa a jogar num novo. Aí veio Imre Lakatos, tentando juntar as ideias do Popper e do Kuhn. Ele propôs a ideia de programas de pesquisa. Imagina assim, cada programa tem um núcleo duro, que são as ideias centrais, intocáveis, como se fosse um castelo. Em volta desse castelo tem um cinturão protetor de hipóteses. E são essas hipóteses que a gente testa e ajusta. Para Lakatos, um programa de pesquisa é bom, ele progride, quando consegue prever coisas novas. E ele degenera quando só fica se defendendo, inventando desculpa para cada falha. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito ótimo. Olha só, a gente tem um Popper com a ideia-chave da falseabilidade, o Kuhn com as revoluções científicas e os paradigmas, e o Lakatos com os programas de pesquisa que progridem ou degeneram. O que isso mostra? Que a ciência não é uma coisa só. Ela é lógica, mas também é histórica, é social, é uma atividade humana, complexa. E o que a gente tira de tudo isso, principalmente para quem está começando na pesquisa, é que entender essas ideias é quase libertador. Ajuda a gente a sacar que a ciência não é um livro de fatos prontos e acabados. É, na verdade, um convite para participar de um debate gigantesco, uma aventura que está sempre em construção. É entender que a dúvida e a curiosidade são as nossas melhores ferramentas. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação bem no estilo do Popper. Da próxima vez que aparecer uma afirmação dita científica, faça uma pergunta simples. O que precisaria acontecer para provar que isso está errado? Se a pessoa não souber responder, ou se a resposta for nada, desconfie. Talvez a gente não esteja falando de ciência. É uma pergunta simples, mas olha, é uma ferramenta poderosa para a gente navegar nesse mundão de informação.